Emocionante revelação. O surpreendente segredo que mudou tudo na hora de assinar no banco. Era um dia ensolarado na pequena cidade de Santa Teresa, onde o barulho das risadas ecoava pelas ruas, e o aroma do pão fresco da avó Maria fazia o coração de Lucas palpitar. Aos 23 anos, Lucas era a esperança dos moradores, o jovem de sorriso largo e olhos brilhantes que mantinha o mercadinho da família com maestria. Ele sonhava em um dia abrir seu próprio negócio, não só para melhorar de vida, mas para proporcionar à avó a vida que ela merecia. Mas naquele dia, ele enfrentaria um dos maiores desafios de sua vida: abrir uma conta no banco local para formalizar seus planos. Ao entrar no banco, Lucas sentiu o peso daquele ambiente impregnado de indiferença. O gerente o olhou com ceticismo, e outros clientes sussurraram entre si. Ele se sentiu pequeno, como se sua determinação fosse um grão de areia diante de uma tempestade. O coração acelerado e as mãos trêmulas o acompanhavam, enquanto a burocracia lhe pesava como uma âncora. Os olhares desconfiados e a falta de acolhimento balançaram sua fé, e a tensão começou a criar um abismo entre ele e a avó, que sempre o incentivou a se manter firme. As pessoas não entendem, vovó. Ele desabafou ao voltar para casa, as lágrimas escorrendo. Maria, com uma sabedoria que só o amor traz, o abraçou e disse: "Filho, não deixe que os outros te façam sentir pequeno. A honestidade e o trabalho duro sempre prevalecerão." Mas no fundo, ela temia que seu neto se perdesse em suas frustrações, afastando-se da essência do lar. A vida na cidade tomou um novo rumo quando uma reunião comunitária foi convocada. Todos os moradores foram chamados para discutir os dilemas que os pequenos empreendedores enfrentavam. Com o coração acelerado e a mente fervilhando, Lucas viu sua avó se levantar e começar a falar. Cada palavra dela era como um bálsamo, envolvendo os presentes em sua força. Ela contou histórias de superação, de como a união poderia tornar a cidade um lugar melhor. E então, no momento de emoção profunda, ela revelou um segredo que havia guardado por anos. Quando enfrentamos dificuldades, nós nos unimos. Acordamos que ajudar uns aos outros é a nossa verdadeira força. Com lágrimas nos olhos, Lucas sentiu a esperança ressurgir em seu peito. Aquela revelação acendeu uma chama dentro dele. Era a hora de mudar as regras do jogo. Ele se levantou, a voz tremendo de emoção, e propôs uma ideia ousada. "Vamos abrir as portas do banco para todos. Juntos podemos enfrentar a burocracia e permitir que cada um realize seu sonho." O murmúrio de surpresa na plateia era palpável, e o apoio da avó era a luz que iluminava seu caminho. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o coração pulsando de esperança, Lucas olhou em volta e viu rostos que antes estavam envoltos em desconfiança, agora iluminados pela possibilidade de mudança. Mas ele sabia que o caminho seria repleto de desafios. Os olhares desconfiados e a resistência faziam ecoar as dúvidas em sua mente. A união da comunidade seria forte o suficiente para enfrentar a desigualdade que os separava. Ele contemplou o mercadinho, o sol se pondo ao fundo, enquanto o aroma do café fresco invadia o ar. Lucas se lembrou de que não lutava apenas por si mesmo, mas por cada vizinho que também sonhava com um futuro melhor. O desafio estava apenas começando, e ele se perguntava se a comunidade estaria disposta a se unir novamente e resgatar a esperança esquecida. A manhã seguinte trouxe nuvens escuras à cidade, um prenúncio de que a luta de Lucas e da comunidade estava apenas começando. A reunião comunitária havia criado um fôlego novo, mas a euforia rapidamente se esvaiu com o peso da realidade. Ele sentia a pressão em seus ombros, como se fosse o único responsável por esse sonho coletivo. "Lucas, você realmente acha que isso vai funcionar?" perguntou Daniel, um vizinho cético, enquanto colocava caixas no mercadinho. O olhar de Lucas se cruzou com o dele e, apesar do frio na barriga, ele respondeu com firmeza: "Se não tentarmos, nunca saberemos. Precisamos nos unir." A resposta de Lucas foi apenas o começo de um diálogo complicado. Outros vizinhos começaram a questionar a viabilidade do plano. E se o banco não aceitar? E se os empréstimos não forem liberados? E se a burocracia nos esmagar de novo? As perguntas ecoavam na mente de Lucas.
Por um momento ele se sentiu mais um pequeno grão de areia, perdido na imensidão da dúvida. Nesse instante, Maria apareceu ao seu lado, colocando a mão gentil em seu ombro. Filho, lembre-se de que a dúvida é o primeiro passo da mudança. Você sempre foi um lutador. Vá à reunião da associação e compartilhe suas ideias. Não deixe que o medo te paralise. Ela tinha fé nele, e isso era tudo que ele precisava naquele momento. Com o coração aquecido pelas palavras da avó, Lucas decidiu que era hora de agir. Foi até a sede da associação, onde alguns moradores já se reuniam para discutir como poderiam enfrentar os desafios do banco juntos. Ele pediu a palavra e assim que abriu a boca, uma onda de emoção tomou conta dele. Precisamos nos unir. A força da nossa comunidade é a nossa melhor aliada. Ele olhou nos olhos de cada um dos presentes, sentindo a energia deles pulsar. Logo, a sala foi preenchida por uma onda de entusiasmo. A cada ideia que surgia, o clima mudava. Os moradores começaram a compartilhar experiências sobre como a burocracia havia afetado seus sonhos. As histórias de frustração se misturaram a risadas, enquanto juntos traçavam planos para articular uma proposta ao banco, uma que mostrasse a união da comunidade. Depois da reunião, Lucas se sentou com Maria em um canto do mercadinho. Vovó, e se isso não funcionar? E se tudo der errado? A dúvida ainda o perseguiu, mas Maria, com seu olhar sereno, respondeu: se não arriscarmos, estaremos presos ao que já conhecemos. Às vezes, o que mais queremos está do outro lado do medo. As manhãs se tornaram tardes, as tardes se transformaram em semanas, e a comunidade começou a se mover. Lucas se tornava a voz de um movimento, e a esperança que antes parecia tão distante agora pulsava nas veias de cada cidadão de Santa Teresa. Cartazes foram espalhados pela cidade chamando todos para uma nova reunião, onde o plano para enfrentar o banco seria discutido. Então, algo inesperado aconteceu. Um grupo de jovens que antes estava alheio à luta da comunidade viu os cartazes e decidiu se unir a Lucas. Eles trouxeram novas ideias, tecnologias e uma garra que se encaixava perfeitamente no que a cidade precisava. A união estava se formando, mas não sem sua própria lista de desafios. À medida que as datas da reunião se aproximavam, Lucas sentiu a adrenalina subir. O dia prometia ser decisivo. Ele estava prestes a realizar algo que poderia transformar sua cidade. Porém, em meio a toda essa empolgação, ele ainda se questionava: será que a confiança da comunidade era suficiente para garantir que o banco olhasse para eles de forma diferente? Com o coração cheio de esperança e uma pitada de medo, ele respirava fundo. O momento da verdade se aproximava e, nesse instante, ele sentiu uma presença familiar e calma ao seu redor. Seria? Maria estava ali, pronta para mais uma vez acender a chama da coragem. Mas antes de se prepararem para o grande dia, um telefonema inesperado mudou tudo. Era o gerente do banco, pedindo uma reunião. Lucas congelou. O que ele teria a dizer? Seria essa a oportunidade que tanto esperava ou apenas mais uma barreira a ser enfrentada? Enquanto a tensão aumentava, o futuro de Santa Teresa pendia na balança. O que aconteceria a seguir? Lucas segurou o telefone por um longo momento, tentando processar o que acabará de ouvir. As palavras do gerente ecoavam em sua mente. Precisamos conversar sobre o projeto da comunidade. Um misto de esperança e ansiedade o invadiu. Ao mesmo tempo que sentia a possibilidade de um caminho se abrir, uma voz de dúvida sussurrava em seu íntimo, questionando se estava preparado para essa verdade. Vamos, Lucas. Vamos à reunião e mostre a força dessa comunidade. Maria o incentivou, mas ele ainda hesitava. Mas os olhos dela brilhavam com uma confiança que ele não conseguia ignorar. Como um ímã, a fé dela parecia puxá-lo para mais perto do que ele desejava. Conforme o dia da reunião se aproximava, a cidade pulsava em uma nova energia comprometida. As pessoas que antes estavam receosas agora se reuniam em grupos para discutir estratégias. A cada encontro, Lucas via os rostos que antes conhecia como vizinhos se tornarem aliados, lutadores dedicados. Foi inspirador, mas também esmagador. A responsabilidade crescia a cada nova ideia que surgia, fazendo com que a pressão aumentasse. Na hora marcada, Lucas entrou na agência do banco. O ar estava carregado de tensão. Ele observou as mesas frias, as paredes brancas e a falta de um calor humano que ele esperava encontrar. O gerente, um homem de semblante sério, esperava por ele com uma pasta nas mãos. Ele gesticulou para Lucas se sentar. Gradualmente, conforme a conversa avançava, Lucas apresentou o projeto. Ele falava com garra, suas palavras carregando o peso de uma comunidade inteira. Mas a expressão do gerente não mudava. Aquilo o deixava nervoso. Lucas, eu entendo a importância disso, mas nossa política é rígida.
Projetos como o seu, com tantos riscos, costumam enfrentar desafios enormes no processo de aprovação, disse o gerente, interrompendo-o com uma seriedade que cortava como uma faca. O coração de Lucas disparou. Ele sentiu que todo o trabalho duro, todos os cartazes, as reuniões, as esperanças, poderiam desmoronar. Um nó se formou em sua garganta. E se tudo aquilo não fosse suficiente? E se sua cidade permanecesse estagnada, presa a uma burocracia que não havia? Essas perguntas cruzavam sua mente como fantasmas. Por um instante, ele quase decidiu desistir. Então, lembrou de Maria e das palavras que ela lhe dissera. Naquele momento, respirou fundo e lembrou-se do povo que estava ao seu lado. Ele se endireitou, olhou nos olhos do gerente e disse: "Eu tenho a certeza de que podemos encontrar uma solução. Não somos apenas números em uma folha de papel. Temos uma história, uma comunidade unida disposta a lutar por algo maior." O gerente o observou silenciosamente, avaliando a paixão que Lucas lhe transmitia. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Lucas sentia o coração acelerar, enquanto torcia para que aquele momento fosse decisivo. Nesse momento, o telefone do gerente tocou. Ele se virou, respondeu e a conversa mudou rapidamente seu tom. Lucas escutou algumas palavras soltas e um nó se formou em seu estômago ao perceber que algo estava acontecendo. O gerente pausou após a ligação, olhando fixamente para Lucas, como se o peso da decisão estivesse prestes a ser revelado. "Lucas, não sei se você está preparado para o que vou te dizer agora." As palavras ficaram pendentes no ar, e a incerteza ao redor deles era palpável. Acompanhar a reação de Lucas era como observar uma alegoria em tempo real, o peso da esperança e da dúvida em um único instante crucial. O que o gerente tinha a revelar poderia mudar tudo. As possibilidades se agitavam como folhas ao vento, e Lucas sentiu que o destino de Santa Teresa estava nas mãos dele e ao mesmo tempo escapando. O que seria? O silêncio na sala parecia se estender como um fio invisível, apertando o peito de Lucas. O rosto do gerente exibia uma expressão indecifrável, e a cada segundo que passava, a tensão se tornava mais sufocante. Lucas sentiu seu coração acelerar. Ele se perguntava se a mensagem que o gerente receberá mudaria o futuro de Santa Teresa para sempre. Então, Lucas, o gerente finalmente rompeu o silêncio, quase relutante. "Eu recebi uma ligação de alguém que faz parte da equipe responsável pela análise de projetos a nível estadual." Ele fez uma pausa, respirou fundo e continuou: "Eles estão dispostos a considerar um financiamento privado com algumas condições." O que o gerente estava insinuando? Lucas sentiu um frio na barriga. Era um passo, sim, mas cheio de armadilhas. Ele precisava entender o que isso significava. Condições? Quais condições? O gerente se inclinou para a frente. "A primeira condição é que você tenha o apoio da prefeitura. Eles precisam assinar um termo de compromisso, e o projeto deve ser aprovado por eles primeiro. A segunda é que será necessário ajustar o orçamento para adequá-lo às exigências do banco e dos novos investidores. Isso exigirá um trabalho extra da sua equipe." Um misto de alívio e preocupação invadiu o corpo de Lucas. Ele sabia que ganhar o apoio da prefeitura não seria fácil, principalmente com tantas opiniões divergentes dentro do governo local. Mas por outro lado, aquela era uma chance que ele não podia deixar passar. A energia renovada de sua comunidade poderia finalmente transformar os sonhos em realidade. "É possível, sim", Lucas afirmou, tentando sentir segurança nas próprias palavras. "As pessoas acreditam nisso. Nós queremos um futuro melhor aqui em Santa Teresa. Vou falar com a prefeitura e lutar por isso." O gerente assentiu, mas a expressão em seu rosto ainda estava longe de ser completamente encorajada. "Acredite, eu quero que você tenha sucesso. Mas tenha cuidado, Lucas. O caminho à frente não será fácil. Você terá que unir forças e conduzir sua comunidade com determinação, porque a partir de agora a pressão para resultado será maior do que nunca." Lucas sentia a gravidade das palavras do gerente. Ser desafiado era uma possibilidade que ele sempre esperou, mas agora parecia que essa batalha seria mais intensa do que ele imaginara. Ele levantou-se e decidiu que não era o momento de hesitar. "Obrigado pela oportunidade. Não vou desapontar você, nem a nossa comunidade." Ao sair do banco, o ar fresco o envolveu como um estímulo revigorante. Ele precisava compartilhar a notícia com Maria e todos os outros. No entanto, à medida que caminhava pelas ruas, havia uma preocupação crescente dentro dele. Essa nova responsabilidade era um fardo que ele não havia previsto. E se ele falhasse? E se a esperança que havia florescido se transformasse em desilusão? Enquanto andava, Lucas avistou os murais vibrantes que representavam cenas de união e luta de sua comunidade. Ele parou, olhando para aqueles rostos pintados,
sentindo a determinação deles em cada traço. Era essa força que ele carregava agora. A possibilidade de um novo começo pulsava como um tambor dentro de seu peito. Assim que chegou à praça, encontrou Maria conversando com um grupo de moradores. Ao vê-lo, seus olhos se iluminaram. E aí, Lucas? Como foi? Com um sorriso no rosto, Lucas respirou fundo. Maria, temos uma chance. O projeto pode ser financiado, mas precisamos da aprovação da prefeitura. É agora ou nunca. Mas a expressão de Maria mudou, e Lucas viu a preocupação refletida em seu olhar. E se eles não apoiam? E se houver oposição? Ele balançou a cabeça, já antecipando essa possibilidade. O peso daquela realidade começou a se abater sobre ele. Como poderiam superar os desafios que viriam pela frente? Agora tudo dependia não só de sua visão, mas da capacidade da comunidade de se unir mais uma vez em torno de um objetivo comum. Precisamos nos preparar. Você está pronta para mais esta luta? Ele perguntou, sentindo frio na barriga. Novamente. Estou sempre pronta. Vamos juntos, Lucas. Se a comunidade está com a gente, temos que lutar com todas as nossas forças. Respondeu Maria e naquele momento, Lucas viu a fé dela brilhar mais forte do que nunca. Mas, no fundo, uma pergunta persistia em sua mente. Será que a força da comunidade realmente seria suficiente para derrubar os obstáculos que estavam por vir? E, principalmente, será que conseguiria liderar essa batalha sem se perder no caminho? Lucas respirou fundo, tentando se livrar da ansiedade que pesava em seu peito. Sabia que o dia seguinte seria crucial. A primeira coisa que decidiu foi reunir os moradores na praça, um gesto simbólico para mostrar que eles eram mais fortes juntos. Com a determinação renovada de Maria ao seu lado, ele se sentia um pouco mais confiante. Naquela noite, ele mal conseguiu dormir. As palavras do gerente ecoavam em sua mente. A pressão para resultados será maior do que nunca. Lucas girou de um lado para o outro na cama, imaginando se conseguiria mobilizar a comunidade, se as pessoas se uniriam em torno dessa causa e se todas as promessas feitas nas reuniões anteriores realmente se tornariam realidade. A dúvida o consumia, mas também o impulsionava. Na manhã seguinte, Lucas preparou uma apresentação simples, mas impactante. Levantou-se cedo, tomou um café rápido e saiu, determinado a fazer a diferença. O calor do sol batia em seu rosto, e o cheiro fresco do mato ao redor o lembrava do que estava em jogo. Cada passo até a praça era uma mistura de nervosismo e esperança. Ao chegar, percebeu que a comunidade já começava a se reunir. Olhos curiosos e sorrisos encorajadores o aguardavam. Era um pequeno mar de pessoas jovens e idosos, pais e filhos que, mesmo aquecidos pelo sol, pareciam dispostos a ouvir o que ele tinha a dizer. Maria estava entre a multidão, a mão levantada, acenando para ele. Vamos, Lucas. Conte pra gente. Ela parecia radiante, e isso deu a Lucas a coragem que ele precisava. Subiu em uma pequena mureta, e a multidão silenciou em um instante. Bom dia, pessoal. Hoje eu tenho uma notícia muito importante, começou ele, a voz firme, mas a emoção transparecendo. Estamos a um passo de transformar Santa Teresa. Recebemos uma oportunidade de financiamento, mas isso depende do apoio da prefeitura. Precisamos nos unir novamente. Um murmúrio de expectativa percorreu a praça. Aqueles rostos que uma vez estavam tão cheios de ceticismo, agora pareciam vibrantes. Lucas viu o brilho no olhar de algumas crianças, a esperança nos rostos envelhecidos dos avós. Ele sabia que não apenas aquilo era importante, era a chance de mudar o futuro deles. Mas para isso, continuou, precisamos mostrar a eles que somos uma comunidade forte. Que queremos isso de verdade. Que lutar por nosso lar é um dever de todos nós. A prefeitura precisa saber que estamos prontos para essa luta. As palmas começaram a surgir, e logo todos batucavam as mãos em um ritmo contagiante, como uma onda de encorajamento que arrebentava sobre suas inseguranças. Somando o entusiasmo, ele concluiu: vamos nos reunir nos próximos dias para nos preparar. Cada ideia, cada voz conta. Estamos juntos nessa. Maria estava em êxtase. Isso mesmo, Lucas. Nós somos a força de Santa Teresa. Enquanto a multidão vibrava, Lucas sentiu uma onda de adrenalina. Aquela união renovada parecia mágica. Mas, no fundo, a dúvida ainda pulsava. O apoio era apenas a primeira parte da batalha. E se a prefeitura não aceitasse? E se, afinal, as vozes da comunidade não fossem ouvidas? Atordoados pelas emoções, os residentes começaram a se dispersar, mas os sussurros perspicazes de algumas mulheres ao fundo chegaram aos ouvidos de Lucas. Você viu o que aconteceu com o projeto da praça no ano passado? Aqueles que se levantaram foram calados, as palavras dela ecoaram em sua mente.
O peso da luta não estava apenas diante deles, mas também de antigas histórias de falhas que ainda assombravam a cidade. Lucas sentiu o estômago revirar. Havia segredos não revelados sobre o que aconteceu, pensou ele, um frio percorrendo seu corpo. O que a mulher sabia? Ele precisava descobrir aquilo antes que o passado recomeçasse a se repetir. Despedindo-se da multidão, a urgência de desvendar aquelas verdades se tornou sua nova missão. O que realmente aconteceu com o projeto da praça? E como isso poderia afetar a jornada atual de Santa Teresa? A disputa acabará de começar, e cada passo à frente agora poderia trazer revelações surpreendentes. Lucas caminhava pela cidade, sentindo o peso dos olhares que trocavam entre si, como se carregassem segredos profundos. Aquelas palavras que ouvirá ainda martelavam em sua mente. O que realmente havia acontecido no passado? Ele precisava saber, e rápido. A vida de Santa Teresa dependia disso. Ao atravessar a praça, seus passos o levaram até a velha escola, onde as lembranças de sua infância se misturavam à percepção de que havia mais do que apenas pedras e paredes ali. Entrou e foi recebido pelo cheiro de tinta e giz, uma mistura nostálgica que logo foi substituída por uma sensação de urgência. Ele precisava falar com Dona Elsa, uma das moradoras mais antigas da comunidade, uma mulher que sabia de tudo. Desde a história da cidade até os boatos não ditos, ela era uma verdadeira enciclopédia viva. Ao encontrá-la, a mulher estava sentada em um banco, observando crianças brincando em frente à escola. Seu olhar era sábio, mas também triste, como se as memórias pesassem mais do que deveriam. Oi, Dona Elsa, Lucas disse, tentando parecer animado. Lembra do projeto da praça? O que aconteceu mesmo? Ela olhou para ele, algumas rugas em seu rosto se acentuaram, e por um breve momento, Lucas notou uma sombra passar por seus olhos. Ah, querido, aquela história é antiga, mas não tão distante. O que você deseja saber? Sua voz era suave, mas carregava um peso emocional que Lucas não conseguia ignorar. Tudo, quero entender o que feriu a comunidade. O que aconteceu para que as pessoas não apoiassem mais aquele projeto? Lucas se inclinou em direção a ela, sentindo seu coração acelerar. Dona Elsa respirou fundo e começou a relatar uma história de desilusão. Naquela época pessoas foram enganadas, promessas quebradas. O prefeito, ele, não cumpriu com o que disse. E para muitos isso significou o fim da esperança. Alguns até se sentiram ameaçados. Ela parou, os olhos desviando-se para o horizonte. Foi um tempo escuro e a dor do passado ainda vive nas memórias. O estômago de Lucas começou a revirar novamente. O que ele poderia fazer para que aquele cenário não se repetisse? Precisava de um plano, mas o que aconteceria se as pessoas não confiassem novamente? Sei que é difícil, mas você precisa tentar. Mostrar a eles que há uma nova oportunidade, que há pessoas que realmente se importam, disse Dona Elsa, sua voz cheia de encorajamento. Ela sorriu, mas a tristeza em seus olhos ainda assombrava a cena. Eu vou fazer isso, Dona Elsa. Não posso deixar que a desconfiança vença. Vou reunir todos de novo, preciso que eles saibam da importância desse projeto. A determinação tomou conta de Lucas. Agora, ele tinha um novo objetivo. Mas tenha cuidado, Lucas. A história pode se repetir se não houver união e transparência, ela alertou, franzindo o senho. Ainda existem aqueles que preferem que a verdade fique escondida. Despedindo-se dela, uma mistura de coragem e medo percorreu seu corpo. Ele sabia que a jornada estava apenas começando, e o que mais descobriria nesse caminho? Com uma nova missão em mente e a tensão crescendo em seu peito, Lucas decidiu que na próxima reunião, ele traria essas verdades à tona. Eles precisariam de uma conexão verdadeira, um novo começo. Mas antes que pudesse colocar seu plano em ação, um grupo de pessoas surgiu na esquina. Entre elas, um homem que Lucas reconheceu. O velho prefeito que havia estado no centro do escândalo da praça caminhava em sua direção com um semblante sério. O que ele estava fazendo ali? O coração de Lucas disparou. Aquela poderia ser uma oportunidade ou um grande desafio. Ele precisava saber qual era a intenção do homem e se estava preparado para enfrentar as consequências. Chegava a hora de descobrir se Santa Teresa estaria pronta para se levantar novamente. Lucas congelou ao ver o velho prefeito Fernando se aproximar. A expressão austera dele o deixava inquieto. O que aquele homem queria? Aquela figura que tantos o viam como símbolo do fracasso, agora parecia mais um fantasma do passado do que um líder. Lucas, disse Fernando, parando diante dele com um tom sério. Você está aqui, então deve saber da reunião que está marcada para hoje à noite. E eu gostaria de conversar com você a sós. Um nó se formou na barriga de Lucas. Ele hesitou, mas a curiosidade foi maior. Claro, o que você tem a dizer?
Enquanto caminhavam para um local mais reservado, Lucas percebeu a tensão nas costas do homem. Aquela era a oportunidade perfeita para entender as reais intenções de Fernando, mas seu instinto gritava que essa conversa poderia ser traiçoeira. Eu sei que você está organizando outra tentativa de reverter o projeto da praça, Fernando começou, olhando fixamente nos olhos de Lucas. E quero que você saiba que eu estou aqui para apoiar. Apoiar? Lucas repetiu, a incredulidade tingindo sua voz. Depois de tudo que aconteceu, não vejo como você poderia apoiar uma nova iniciativa, considerando seu papel na derrubada do anterior. Eu reconheço meus erros, Lucas. A cidade pagou um preço muito alto por minha falta de visão, Fernando disse com um tom grave. Ele respirou fundo, como se estivesse juntando coragem. Muita gente magoada. E eu não sou um homem insensível. Existe algo que eu preciso confessar. O que realmente aconteceu aqui não foi apenas política. Foi corrupção, interesses escusos que não se restringem a mim. As palavras de Fernando ressoaram como um trovão em meio à quietude do lugar. Lucas sentia o coração apertando. A verdade que ele mesmo desconfiava agora parecia debulhar-se na sua frente, mas era pesado demais para ser acolhido. Você está dizendo que não estava sozinho na traição? Que havia um plano maior? Sim, Fernando confirmou, a voz falhando à medida que as memórias o consumiam. Existiam outros envolvidos, outros nomes que você conheceria. Aquela praça era uma verdadeira mina de ouro para a corrupção e eu não consegui me afastar. Lamento muito, meu garoto. A culpa me consome. E como eu posso confiar em você agora? Lucas questionou, o ciúme, a dor e a raiva fervendo em seu interior. Como posso acreditar que suas palavras não são meras tentativas de salvar seu próprio pescoço? Fernando deu um passo à frente, com as mãos erguidas, em um gesto quase de súplica. Eu não espero que você confie em mim. Mas se você realmente quer ver Santa Teresa renovada, será preciso mais do que seu esforço. Você precisa reunir forças, unir aqueles que ainda acreditam. Precisamos expor a verdade antes que seja tarde demais, antes que as vozes do passado calem qualquer esperança de mudança. Lucas sentiu a intensidade das palavras de Fernando, e um misto de raiva e compaixão surgiu dentro dele. Poderia o velho prefeito, mesmo depois de tudo, ser aliado na luta por um futuro melhor? A dúvida o assaltou, mas o desejo de mudar a situação de sua cidade era muito forte. Se você tem algo a dizer, faça logo, Lucas exigiu, o olhar firme. Não temos muito tempo. Fernando hesitou por um instante antes de falar. Eu sou um dos vários a serem responsabilizados. Mas há um anexo, um documento que, se exposto, pode mudar a percepção de todos. Pode mostrar que eu não era o único. É hora de você saber quem está realmente por trás disso tudo. Lucas estremeceu. Aquilo era maior do que ele poderia imaginar. No fundo, a verdade estava prestes a ser revelada e, com ela, a chance de renovação. Mas até onde a traição se estendia? Apenas uma pergunta pairava em sua mente, e se esses segredos não fossem apenas o que os outros haviam feito, mas também o que ele estava disposto a arriscar para corrigir os erros do passado? A tensão estava palpável entre Lucas e Fernando. O velho prefeito, com o rosto marcado pela vida e pelas decisões erradas, parecia mais vulnerável do que nunca. Aquela conversa não era apenas sobre documentos ou corrupção, era sobre vidas, esperanças e as promessas quebradas de uma cidade que não merecia mais sofrimento. Vamos até meu escritório, sugeriu Fernando, os olhos brilhando com uma determinação que Lucas não esperava ver. A mente de Lucas fervilhava. A ideia de entrar em um território que poderia revelar mais do que esperava gerava um frio na barriga. Mas a necessidade de respostas de justiça era mais forte. Ao entrarem no escritório, com prateleiras repletas de documentos antigos e a luz amarelada do abajur criando um ambiente aconchegante, Lucas se perguntou se conseguiria, de fato, abrir mão do que sentia. Os erros do passado estariam prestes a ser expostos, porém, os medos também o cercavam. Você deseja saber quem esteve por trás desse escândalo? Fernando disse, puxando uma pasta surrada que estava escondida em uma gaveta. Aqui estão os nomes. E já aviso, você pode se surpreender. Os olhos de Lucas se fixaram na pasta enquanto Fernando a abria. O cheiro de papel velho envolveu o ambiente, trazendo à memória dias em que a confiança ainda existia. Ele sabia que as informações poderiam causar um rebuliço, mudar o rumo de tudo. Mas quem era ele para portar um fardo desses? Esses nomes representam poder, continuou Fernando, segurando a pasta com mão trêmula. Pessoas que estão dispostas a tudo para manter suas posições. Você tem certeza de que quer seguir por esse caminho? As palavras de Fernando ecoavam em sua mente. Pessoas dispostas a tudo.
O que Lucas estava prestes a descobrir poderia não apenas expô-las, mas também colocá-lo em perigo. Contudo, ele já havia tomado sua decisão. A luta pela cidade, pela praça, não era apenas uma causa, era uma missão. Vou expor tudo que você me der, Lucas declarou, a voz firme, embora o coração pulsasse acelerado. Ele estava se arriscando, mas o desejo de justiça falava mais alto. Não vou deixar essas pessoas saírem impunes. Fernando olhou nos olhos de Lucas, uma mistura de alívio e preocupação em sua expressão. Ele estava entregando o resto de sua carreira e talvez sua liberdade a um jovem que ainda acreditava na mudança. Você precisa reunir aliados. Não pode fazer isso sozinho. Até agora eu fiz tudo sozinho, Lucas respondeu, um sorriso amargo surgindo em seus lábios. Mas é hora de colocar as pessoas que acreditam em Santa Teresa ao meu lado. Agora, quem são essas pessoas que precisamos expor? Fernando sussurrou alguns nomes, e cada revelação parecia um golpe para o coração de Lucas. Como pessoas que ele conhecia que tinham sorrido e cumprimentado sua família, podiam estar envolvidas nessa traição? A raiva e a confusão o consumiam. Era um jogo de xadrez, e os peões eram pessoas que ele conhecia desde criança. Estavam prestes a sair quando, de repente, um barulho intenso ecoou do lado de fora. Vozes alteradas, uma sirene ao fundo. Lucas trocou olhares apressados com Fernando. O que estava acontecendo? Algo grave estava prestes a desabar sobre eles. Precisamos sair daqui, Fernando disse, a cor desaparecendo de seu rosto. Lucas sentiu a adrenalina correr em suas veias. O tempo de ação tinha chegado e era preciso agir rápido, mas a pergunta corroía sua mente: de quem seria a culpa por esse alvoroço? E o que aconteceria com a verdade que ele estava prestes a descobrir? Com os batimentos acelerados e a urgência no ar, eles deixaram o escritório a passos rápidos, sem olhar para trás. A verdade os aguardava, mas a pergunta que ecoava em sua mente era inegável: até onde ele estava disposto a ir para proteger o que mais importava para ele? O vento cortante que entrava pela porta feita de madeira antiga parecia carregar consigo o peso da incerteza. Lucas e Fernando correram pelos corredores do prédio público, seus passos ecoando em um ritmo frenético. Uma sirene mais próxima soava, como se anunciasse o desdobramento de um drama bem maior do que eles imaginaram. Por aqui! Fernando gritou, puxando Lucas para uma escada de emergência. A descida rápida subia a adrenalina em seu corpo. Cada passo era um lembrete da urgência da missão que, de repente, parecia mais porosa e arriscada. Ouvindo as vozes lá fora, Lucas tentava manter o foco. Os nomes que Fernando lhe confiara estavam agora gravados em seu coração como uma ferida aberta. Quem poderia ter chamado a polícia? Lucas perguntou, ansioso. O velho prefeito parecia tão distraído com suas próprias lembranças que não conseguiu articular algo. Naquele instante, um pensamento turvava a mente de Lucas. Quem mais estava envolvido? Fernando havia revelado alguns nomes, mas e os outros, aqueles que ele não mencionara? Assim que chegaram ao térreo, o cheiro agudo de fumaça tomou conta do ambiente. Uma agitação maior vinha da praça em frente à prefeitura. Lucas e Fernando trocaram olhares. A cidade, em um clímax de revolta, estava prestes a explodir em protesto. Algo dentro de Lucas pulsava. A raiva da corrupção misturava-se à esperança de que a verdade poderia finalmente ganhar forma. Vamos! Precisamos sair rápido! Fernando exclamou. Eles correram em direção ao fundo do prédio e empurraram uma porta lateral. O barulho da sirene se intensificava, e o pulsar da multidão crescia junto com ele. Ao saírem, uma visão de desespero tomou conta de Lucas. As pessoas, com cartazes e gritos exaltados, pediam justiça. Ele sabia que era o momento perfeito para trazer à tona as verdades que tanto oprimiam a cidade. Mas havia um detalhe que o preocupava. E se essas pessoas soubessem quem realmente estava por trás de tudo? E se aquelas que Lucas amava estivessem envolvidas, pessoas queridas que ele não conseguia imaginar sendo classificadas como os do mal? Isso é o que você queria, não? Sua cidade despertando para a luta? Fernando indagou, tentando captar os pensamentos do jovem. Sim, mas não assim. Não queria que os inocentes se machucassem. A preocupação dominava o tom de Lucas. O caos se alastrava como um incêndio, e ele temia que pudesse se transformar em algo ainda mais perigoso. Você pode usar isso a seu favor. Se a cidade souber a verdade, terão mais armas para combater o que está errado. É a sua chance. Fernando parecia impelido pela urgência de motivar Lucas. O chamado à ação o confrontava em uma decisão dolorosa. A responsabilidade pesava sobre seus ombros. Ele tinha uma escolha: sair da sombra ou entrar em um campo de batalha ao lado da tenacidade do povo. O caminho da verdade poderia falhar,
e essa ideia o aterrorizava. Enquanto observava a multidão pulsanete diante dele, Lucas sentia o coração apertado. O que seria dele ao abrir a boca e expor tudo? O eco das vozes clamando por justiça se misturava com o eco de suas dúvidas e medos. Então, uma figura familiar se destacou em meio à multidão, alguém que ele nunca esperou ver ali. Mary, sua amiga de infância, estava na linha de frente, com um cartaz que dizia: "A verdade nos libertará". O coração de Lucas disparou. Ela não sabia dos perigos que ele enfrentava e, ao mesmo tempo, representava tudo que ele mais queria proteger. "Lucas, precisamos ir até eles. Eles nos ouvirão", Fernando disse, já começando a se mover. Mas Lucas hesitou, sentindo-se dividido entre a necessidade de proteger a cidade e a urgência de manter Mary a salvo. Ele poderia arriscar-se a expor a verdade, mas e se isso significasse colocar a vida dela em perigo? Decidido a agir, começou a se mover em direção à multidão, mesmo com o medo nublando sua mente. Mas seu próximo passo poderia mudar tudo, tanto para ele quanto para aqueles que ama. As palavras de Fernando ressoavam em sua mente: "Você não pode fazer isso sozinho." E naquelas palavras, outra ideia começou a brotar. Ele precisaria de aliados não apenas para lutar, mas para sobreviver. E então, a voz de uma autoridade cortou o ar, interrompendo seus pensamentos. "Abaixe a corrupção. Justiça agora." A multidão reagiu em fervor. O que Lucas faria em seguida decidiria não só seu futuro, mas o de toda Santa Teresa. Com o coração pulsando como um tambor, ele se perguntou: seria esse o dia em que a cidade finalmente veria a luz? A praça de Santa Teresa pulsava como nunca antes. O ar estava carregado de expectativa e um sentimento ardente de união. Lucas, agora inspirado pela determinação de todos ao seu redor, sentiu que aquele poderia ser o momento decisivo. Afinal, uma linha fina separava a verdade da mentira e ele sabia que precisava dar o primeiro passo. Com a multidão gritando por justiça, ele subiu em um pequeno palco improvisado, suas pernas tremendo um pouco. As vozes que antes clamavam contra a corrupção agora mudaram para um murmúrio ansioso. Ele olhou para Mary e outros rostos amigos, sentindo a força daquela conexão familiar. A coragem se misturava ao receio, mas ele não podia recuar. "Pessoal!" Lucas gritou, tentando que todos parassem por um momento para ouvir. "Estamos aqui porque acreditamos em uma Santa Teresa diferente. E essa mudança começa agora." A multidão se aquietou, atenta a cada palavra que saía de sua boca. Ouvindo a resposta anímica da plateia, ele continuou: "O que aconteceu no passado, o que um homem, ou alguns, fizeram, não é o que define quem somos. Precisamos unir nossas forças, não só contra a corrupção, mas para garantir que isso nunca mais aconteça." O calor no coração de Lucas se transformava em esperança. Ele então compartilhou a verdade que Fernando lhe havia contado. A vulnerabilidade em sua voz atendeu aos corações da população. Os murmúrios de desespero se transformaram em gritos de revolta e determinação. O que antes parecia distante, agora era palpável. Eles se sentiam um só corpo, prontos para lutar e reconstruir. Mary estava na frente, segurando o cartaz que agora tremulava ao vento. Seus olhos brilhavam intensamente, refletindo a determinação que passava de Lucas para todos ao seu redor. "Se nós não lutarmos pela nossa cidade, quem o fará?" perguntou ela, ecoando as palavras de Lucas. A multidão respondeu em uníssono, um coro afiado que parecia ressoar em toda a Santa Teresa. E assim, uma onda de energia tomou conta da praça. O desejo de mudança tornou-se uma força que quebrava as correntes do medo. Logo as pessoas começaram a falar, compartilhar suas histórias, a encorajar-se mutuamente. Todos queriam ser parte daquele novo futuro, um futuro onde a cidade se erguia unida. Primeiro, foram formadas pequenas comissões para investigar ainda mais as informações que Lucas e Fernando haviam revelado. O clima de colaboração era contagiante. Em questão de horas, antigos rivais se tornaram aliados. Aquela centena de pessoas que antes duvidavam agora se tornaram portadoras de esperança. O dia que começou repleto de incertezas terminou com um sol mais radiante. As luzes da cidade brilharam intensamente, refletindo no rosto de Lucas e nos corações dos habitantes. Ele percebeu que a mudança não viria fácil, mas que primeiro precisava vencer a si mesmo para se tornar um líder. E isto ele começou a fazer, mas não sozinho. Juntos eles moldariam um novo capítulo. Naquela noite, reunidos na casa de Maria, com a comida que ela tão carinhosamente preparara, as risadas ecoavam pelo ar. Olhando ao redor, Lucas sentiu um aperto no coração. Ele começou a entender que a verdadeira força vinha da comunidade, daqueles que se importavam e lutavam juntos. Olhando para o rosto da vovó, ele percebeu que a jornada ainda estava longe de acabar.
mas eles estavam prontos. Maria, como sempre, foi a primeira a levantar a taça. Há um futuro cheio de esperança. A celebração encheu a sala e a alegria se espalhou como um eco sonoro. Naquela fatídica noite, enquanto todos partilhavam seus projetos e esperanças, Lucas não pôde deixar de lembrar das palavras da avó: a honestidade e o trabalho duro sempre prevalecerão. Ele finalmente entendeu. A verdadeira vitória seria aquela que unisse todos em prol de um bem maior. Agora, quando olhava para o futuro, Lucas viu mais do que sonhos. Ele viu a cidade de Santa Teresa se levantando, vibrante, forte e cheia de vida. Estava claro para ele, não importava quais obstáculos apareceriam juntos, eles fariam o que era necessário. Com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto, Lucas sorriu, sabendo que estava construindo um novo lar não apenas para ele, mas para todos os que amava. Santa Teresa seria um lugar de renascimento e, mais importante, um lugar de amor. E agora, falou-se de um chamado à ação, um convite. Eles iriam conversar com a prefeitura, não apenas como indivíduos, mas como uma comunidade unida. Era a hora de fazer a mudança, e ele estava mais do que pronto. Então, querido leitor, você está pronto para se juntar a essa jornada de transformação? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre este final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.